Eu quero ler um texto que está no livro, segundo escreveu Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52, que fala sobre um homem que era cego e que morava em Jericó. Por isso que a temática é cego de Jericó. Diz assim: depois foram para Jericó, depois quem? Jesus, não é, e seus discípulos. Jesus vem de uma caminhada onde ele tem falado muito sobre questão da família, de divórcio. Jesus abençoa crianças. Jesus tem um confronto com um homem que é considerado jovem rico, e Jesus o confronta com aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu dinheiro, não é? E depois Jesus tem outro embate, agora com seus discípulos, chamados filhos de Zebedeu, não é, que era exatamente Tiago e João, que queriam assentar-se, uma à esquerda e outra à direita, a pedido de sua mãe. E Jesus vem dessa situação toda, quando de repente ele se depara com um homem, ele está passando, não é? E indo para Jericó, chegando a Jericó, e quando ele estava saindo, ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, da raiz de Davi, né, irmãos? E Jesus parando, disse que eu chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Engraçado que ele pede para que Jesus o curasse daquele mal, da sua enfermidade. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus não disse: a tua fé te curou. Embora salvação tenha uma tradução que significa que é cura. Mas Jesus estava preocupado mais com a cura da alma dele do que com a cura do corpo. Mas com a cura da alma também. Ele experimentou neste evento, nessa narrativa de milagre, não é? A cura também do seu corpo, e começou a seguir Jesus. Hoje, talvez as pessoas que estão cegas não são aquelas que não têm olhos, mas aquelas que não querem ver, aquelas que não querem ouvir. Pastor, mas aí é surdo. Não, também é um cego, porque não quer ouvir, não quer ver aquilo que Deus faz. Este é o pior tipo, não é? E há muitos com olhos, mas que não têm visão, não é? E há muitos sem olhos, mas que têm visão, que enxergam muito mais do que todos nós, não é? E então hoje à noite eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito especial para nós. Jesus criou um ambiente de fé. Esse homem criou um ambiente de fé para que o milagre acontecesse. A Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. Talvez você conheça essa narrativa bíblica em profundidade. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar por Jesus, né? E ele chamava Jesus, não é, o Nazareno, aquele que tinha raiz em Davi, como a Bíblia fala que ele veio também de Davi. E muita gente ia lá e repreendia ele, né? O repreendia, e cada vez mais ele gritava. Olha o ambiente de fé, o que acontece, né? Olha as características da fé. E ele foi gritando, até que Jesus disse: manda chamá-lo. Talvez se ele tivesse ficado no cantinho dele, ou sussurrando, ou murmurando lá pelos cantos, ou balbuciando, ou falando baixo, seja lá o que for, talvez Jesus não tivesse chamado nunca, não é? Embora o Senhor conheça tudo o que nós passamos e o que ele passara naquele período. Mas a Bíblia diz que ele gritava e clamava muito mais alto e gritava ainda mais. Ele não deixou que ninguém o impedisse de buscar aquele momento, aquela fé, aquele milagre que era de suma importância para a sua vida. De modo que ele venceu a multidão, venceu as pessoas. Em outro texto da mesma palavra, diz que a multidão o apertava, e ele conseguiu vencer essa multidão, e de modo que chamaram, o levaram até Jesus,
E Jesus disse, a tua fé te salvou. Meu amigo, você foi salvo pela fé, não é? E em seguida ele passou a ver, passou a seguir Jesus, se tornou um discípulo também de Jesus. Sabe de uma coisa? Eu quero te chamar para que você pense comigo. Tudo acontece pela fé. Inclusive tudo dentro da igreja, num ambiente como este, num ambiente onde você está, acontece pela fé, não é? Na vida daqueles que creem. Efésios capítulo 2, versículo 8, aliás, desde o versículo 6, Paulo é instigado pelo Espírito a escrever sobre isso. Aí no versículo 8 ele diz que a salvação, irmãos, ela vem por um veículo chamado graça, por meio da fé. A graça vem dentro da fé. E isto não é de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo que se relaciona a Deus tem que ver com fé. Tem que ver com fé. Essa é a fé que operacionaliza para a salvação. Há pessoas que têm a fé natural. Há homens e mulheres que não têm fé para a salvação, mas eles têm fé para enricar, por exemplo. Então eles colocam a mão e eles começam a trabalhar e eles têm uma visão empreendedora e eles ficam ricos. Há muitos que não têm a visão de empreender para ficar rico. Tem a visão para a salvação e ele ora e ele vê Deus operando milagres na sua casa. Outros têm fé, não é, para cura, para milagres, não é? E é nesta noite que eu quero chamar a sua atenção que tudo acontece pela fé, até o fato de você estar em pé com Jesus vem pela fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, pela fé estamos em pé. Até o fato de você estar em pé, não no seu físico propriamente dito, mas na sua condição espiritual, ela vem pela fé, esse fato. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé, aquele que é justificado por Jesus, não é aquele que é bom e perfeito, mas aquele que é justificado, aquele que um dia fora justificado, fora redimido por Jesus, e isso se dá pela fé, e ele passa a viver pela fé. Hebreus 11:1 vai dizer que o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, isso chama-se fé. Então você se relacionando com Deus, você precisa andar em um ambiente de fé. Talvez você esteja me ouvindo hoje dizendo assim, eu preciso de um milagre amanhã. Eu preciso de um milagre de Deus na minha vida, pastor. Você precisa criar esse ambiente de fé. Esse ambiente onde Deus possa, onde Jesus possa entrar. Que Ele entra no meio, Ele entra nesse ambiente de fé. Do louvor Deus habita, mas Ele operacionaliza milagres num ambiente de fé. E a fé, irmãos, ela tem características. Na verdade, a fé, ela tem um raio-x. Ela mostra para nós como a gente deve agir, não é? Ela tem um histórico, vamos dizer assim, já há um exame da fé que mostra como ela age e como nós devemos agir nela. Sabe qual é a característica que eu vejo aqui? A primeira coisa que Bartimeu fez, e Bartimeu, que significa filho de Timeu, a primeira coisa que ele fez foi sair do loop. O que é o loop? L-O-O-P. O que é sair do loop? Isso é uma linguagem que é utilizada muito no meio da aeronáutica e no pessoal aí da digitalização, pessoal da informática. Mas o looping é uma palavra inglesa que tem que ver com sequência, tem que ver com laço, com circuito, tem que ver com aquilo que começa e gera uma certa repetição, repetitividade. Ele rompeu com o loop da sua vida. De que modo, pastor? A Bíblia diz que ele vivia onde? Assentado. Aonde? De que modo ele estava? Assentado. Aonde? À beira do caminho. Fazendo o quê? Mendigando. Todos os dias ele se levantava, ele se acordava, ninguém sabe onde dormia, se era em casa ou na rua. Há a possibilidade de que ele dormisse na rua por causa da capa que ele andava, e ali era uma espécie de proteção também, não é para se encostar, dormir, ou seja lá onde for. Mas há quem diga, não é, que ele usava essa capa para diversas coisas. Então, qual era o looping da vida do Bartimeu? O looping era que ele acordava, se assentava ali, aonde? À beira do caminho para mendigar. Ficava pedindo esmolas. Todos os dias a vida desse homem era isso. Então ele estava dentro de uma sequência, ele já estava agindo no automático. Sabe aquelas pessoas que já agem no automático?
Ah, não, a minha vida é essa mesmo. Eu vou, levanto, vou ali para a minha empresa, vou para o meu trabalho, eu volto, descanso, deito, acordo de novo, vou para ali, aí eu volto, descanso, deito, acordo de novo, almoço, como, aí eu vou para aí, eu acordo, trabalho, descanso e deito, acordo, e a vida da pessoa entra num looping. Não é? É o que nós chamamos de rotina. A rotina ela é boa por causa dos processos. Os processos criam estabilidade, mas a rotina é extenuante a longo prazo. Você pode adoecer até por uma síndrome, você pode ser acometido por uma síndrome, não é? Porque você entra nesse processo de looping. Então há muitas pessoas agindo no looping. A vida se perfaz exatamente naquilo. Passa a vida toda, é a mesma desculpa, é o mesmo estilo de roupa, é a mesma palavrinha, são as mesmas dores, no mesmo lugar, as mesmas reclamações, a mesma tristeza, o mesmo sofrimento, a mesma postura, a mesma crítica acerca até do próprio corpo, a mesma crítica até do cabelo, o mesmo casamento, a mesma finança, a vida toda. Isso é looping. Você entra no looping. Bartimeu estava vivendo o looping, então para ele experimentar o milagre, a primeira coisa que aconteceu foi ele romper com o looping. Ele disse assim, chega, eu não quero viver mais isso. Não é quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Jesus, eu já ouvi falar sobre ele, é aquele que operacionaliza milagres, é esse mesmo Jesus, Bartimeu. Mas cara, você não vê, você não sabe nem para que lado ele está, irmão, eu estou ouvindo. Não desanima a minha fé, irmãos. Se você andar com pessoas desanimadas, tudo seu também será desanimado. O teu casamento será desanimado. Imagine uma pessoa casada com uma âncora, vai viver afundada, irmão, não vai sair dali. E se a âncora cair dentro da fossa, você sabe onde você vai viver? Onde você vai estar atolado? Sabe? Rompa com o looping. Bartimeu rompeu. Bartimeu, mas você não consegue enxergá-lo. Meu amigo, não desanima a minha fé, eu quero continuar. Há pessoas, meu irmão, que são especialistas pelo diabo para colocar você e a mim em um looping. Não é? São especialistas para dizer o que você nem precisava ouvir, para te levar a tristeza maior, para te levar para baixo, para te fazer um ser em si mesmado, para colocar você mais doente do que você já é. Então Bartimeu disse, olha, acaba com isso, rapaz, eu quero ir ao encontro dele, mas você não sabe para onde ele está, eu não sei para onde ele está indo, eu não sei a direção, mas eu tenho boca, e quem tem boca, meu irmão, não vai a Roma não, quem tem boca vai a Jesus. Quem tem boca vai aos céus. Quem tem boca ora, Pai nosso que estás nos céus, eu não estou te vendo, mas santificado é o teu nome. Eu estou sofrendo, mas venha o teu reino sobre a minha vida. Faz aqui a minha vida a tua vontade. Irmão, rompa com o looping. Primeira coisa que Bartimeu fez foi romper com o looping. Ele quebrou as barreiras. Ele parou com as reclamações naquele momento, ele levantou-se de onde ele vivia a vida inteira assentado. Irmãos, esse negócio é tão sério, que aqueles que vivem assentado é diferente de viver sentado. Eu me sento e levanto e vou embora, mas quem se assenta não se levanta jamais daquele lugar, meu amigo, está acabado, está destruído. Ele se levantou, ele saiu da beira do caminho. Quem vive à beira do caminho vira comida de pássaro. Mateus 13 diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, e veio os pássaros e comeram aquelas sementes, e os apóstolos perguntaram, mas que sementes são essas, Senhor? Que pássaros são esses? Ele disse, a semente é a palavra, mas os pássaros são os demônios que vêm e arrancam a semente que caiu à beira do caminho. O diabo, irmãos, ele está preparado só para matar, roubar, destruir. Ele quer roubar a semente que é lançada sobre a tua vida. Há pessoas que vão ouvir essa palavra e vão continuar no looping amanhã. E sabe qual é o looping de ultimamente, desses últimos dias? Sabe qual é o looping? É mais ou menos assim, olha, Bolsonaro, Covid, Bolsonaro, Bolsonaro, Covid, Bolsonaro, Covid, Bolsonaro, 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 Covid, Bolsonaro, e vai morrer, e vai levar, e vai morrer, vai cair, e vai morrer. Irmãos, saia do looping. Em vez de reclamar, cante um hino de louvor a Deus. Em vez de blasfemar contra seu governo, vá orar por ele, por esse sistema que vive sendo enxovalhado tanto pelos demônios.
Em vez de você viver essa vida medíocre, ou seja, mediana, de amanhã acordar e tentar ganhar, irmão, vá encontrar-se com Jesus. Hoje é a tua oportunidade de romper o loop, de sair dessa vida de bebida, de droga, de bebida, de sair dessa vida, prostituição, adultério, prostituição, de sair dessa vida, reclamação, reclama, acaba com isso, saia do looping. Bartimeu saiu do looping. Ele disse, eu vou ficar reclamando, eu não quero nem saber. Se você quiser me atrapalhar, meu amigo, sai da minha frente que eu vou gritar. E ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não clamou nem pela graça, ele clamou pela misericórdia. Sabe o que isso representa para nós, irmãos? Não me dá, Senhor, o que eu mereço. Misericórdia é isso. Eu não mereço ser curado, não me dá o que eu mereço, Senhor. Eu mereço ser castigado, não me dá o que eu mereço, Senhor. Me dá, Senhor, o que o Senhor quer me dar. Derrama, mesmo sem eu merecer, traz a tua graça sobre mim. O pastor Cote, irmãos, ele diz ele tem uma frase muito legal que diz assim, olha, tem gente que prefere arrumar desculpas para perder, a pagar o preço de vencer. Tem gente que vai passar a vida inteira no looping, ele arruma desculpa para ele continuar na mesma miséria dele. Tem gente que ama tanto a miséria que vive, o looping que vive, que se ele encontrar ou ela encontrar uma outra pessoa que diga o mal que está sofrendo, ele diz que nada, o meu é pior do que o seu. Nossa, mas eu estou sofrendo com depressão. É porque você não sabe o que é uma depressão com esquizofrenia. Eu tenho umas duas. Está amarrado. Saia do looping. Há pessoas que preferem pagar o preço da derrota a pagar o preço da vitória. Bartimeu, ele pagou o preço para se vencer. Ele levantou e começou a gritar. E ele não queria ouvir, nem saber o que as pessoas diziam. Sabe aquela ilustraçãozinha do sapinho, não é? Diz que os sapos organizaram uma grande corrida. E eles tinham que correr e subir num pau de sebo e chegar lá em cima e pegar lá o prêmio, tocar o sino lá em cima. Mas quando eles chegavam naquele pau de sebo e ia subir, todo mundo, os outros sapinhos começavam a gritar, e acabava escorregando e desistia. E teve um que foi tentando, e o povo gritando, não vai dar conta. Como é que você sabe, você não é... Olha, e até que ele foi indo, conseguiu subir e tocou lá em cima e ganhou o prêmio. Quando o repórter foi entrevistá-lo, disse, o que você fez para vencer ele? Ele não ouvia. Se você ouvir o que as pessoas dizem, você vai permanecer no looping sempre, meu amigo. As pessoas sempre vão achar os teus defeitos como vão achar os meus. Quantas palavras eu já ouvi acerca de mim mesmo? Quantas palavras eu já ouvi de discordância? Quantas palavras de crítica acerca do jeito que eu sou, a forma de pentear o cabelo, a roupa do jeito que eu visto? Irmão, saia do looping. Ouça o que Deus tem para a tua vida. Qual é a característica, pastor, de uma fé que opera milagres? A primeira característica é saia do looping. Não pense, não se junte a pessoas que hoje estão vivendo naquela situação que você já sabe. Saia de lá. Não vive essa vida de começar o dia e terminar do mesmo modo. Não, faça algo diferente. Saia do looping. A segunda característica é que ele grita. Bartimeu, ele grita. Isso representa, sabe o que para nós? Bartimeu tem vontade. Bartimeu tem desejo. O Salmo 7, versículo 4 e 6 vai mostrar isso para nós. Bartimeu, ele tem vontade, irmãos. Está aí uma coisa que falta nas pessoas, vontade para romper, vontade para crescer, vontade para gritar por Jesus. Isso falta em muita gente. As pessoas acham que as coisas caem do céu, caem não, irmão. A salvação, ela é dada pela graça, mas a salvação não é de graça, meu amigo. Jesus teve que pagar um alto preço por mim e por você. Não vai achando que a tua vida é barata não, querido. A tua vida custou o sangue de Jesus, a tua alma custou o sangue de Jesus. Quem é pai e mãe está me ouvindo aqui sabe o preço que se tem para se ter um filho. É um alto preço para se manter um menino. Às vezes o cara está grande, adulto, barbudo e ainda está lá. Mãe, pai. Irmãos, nada sai de graça. Nada. Então, Bartimeu, ele operacionalizou nessa fé, ele saiu do looping, e a primeira coisa que mostra que ele saiu do looping foi que ele começou a gritar.
Isso demonstra para nós que ele tem vontade, ele tem desejo. As pessoas, queridos, vitoriosas, elas têm vontade, elas têm sangue no olho, elas vão até o fim. Sabe o que é que o Salmo 104, que eu acabei de falar, diz? Diz assim, ó, então na minha angústia, gritei por socorro, e o Senhor Deus me livrou das aflições. Salmo 77:1, eu grito bem alto para Deus, e Ele me ouve. Olha o que ele está dizendo, eu estou saindo do looping. Pastor, oração não precisa gritar, oração basta eu entrar lá para o quarto. Sim, irmão, a tua oração de intimidade, tu entra para o quarto e teu pai que está em secreto te ouve, mas a oração de um aflito, a oração de alguém que quer mudança, ela existe também, gritos. O gritar aqui significa sair do looping. Ele grita por Jesus, mas quando ele chega perto de Jesus, ele se humilha diante de Jesus. Todo milagre na Bíblia, ele perpassa pela humildade. A mulher sírio-fenícia, a gente não pode dar os pães aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem do seu Senhor, né? Jairo, o principal, ele diz, Senhor, se tu não puderes entrar lá na minha casa, dize somente uma palavra, meu criado vai ser curado. Gideão separou um exército enorme, mas a Bíblia diz que enquanto ele não se humilhou lá no riacho, irmãos, ele não venceu, foi com 300 apenas. Todo milagre na Bíblia passa pela humildade. Eu preciso me humilhar. Ele gritou por Jesus, mas ele se humilhou diante de Jesus. Ele clamou por Jesus, mas ele se apequenou diante de Jesus. Ele gritou, ele clamou em altíssima voz, mas ele se entapetou-se diante de Jesus. Que queres que eu te faça, Senhor? O Senhor sabe, eu quero ver, eu preciso enxergar, eu preciso ter uma visão. Vai muito mais além do que ter olho, mas eu preciso ter uma visão. E é importante, irmãos, isso para nós, porque uma das maneiras da gente romper com o loop também é gritar, é clamar, é falar em alta voz, não é? Enquanto o povo o mandava calar a boca, ele venceu o medo, ele venceu a multidão, ele venceu as pessoas, e ele gritava cada vez mais alto, em humildade. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pessoas orgulhosas, presunçosas, elas andam sempre por terras áridas, terras secas. Elas vão, mas não há fruto que perdure. Pessoas humildes, elas sempre andam por terras onde há bastante água, porque o próprio Deus faz questão de abençoar com a chuva dos céus. A segunda coisa que a gente vê aqui de uma fé que operacionalizou milagres aqui em Bartimeu é que é uma fé que responde a perguntas. Ei, escute, Jesus também quer te perguntar hoje à noite muitas coisas. É uma fé que responde perguntas. Jesus chegou para ele e diz, o que você quer que faça? Irmão, em toda a Bíblia, você vê Deus fazendo perguntas para os homens. Adão, onde estás que não responde? Abel, cadê o teu irmão, cara? Até quando eu estarei convosco e vos sofrereis? Até quando vocês vão ficar titubeando entre dois pensamentos? Deus sempre faz perguntas. Deus sempre mostra, né, que Ele está interessado de nos revelar quem nós somos por dentro, porque as perguntas, sabe qual é a importância de Deus, para Deus acerca das perguntas? É porque as perguntas arrancam de nós aquilo que realmente importa e é essencial. Ele poderia ter pedido 1 quilo de ouro para Jesus, mas ele mostrou a Jesus o que havia de mais essencial. A pergunta, ela destrava a pessoa. Quantas pessoas a gente já... Pastor, eu estou passando por uma situação, eu estou deprimido, e a gente fala, por que será que você vive assim? Será que não há um outro caminho para você agir? Quais as decisões que você precisa tomar para sair dessa vida, sair desse loop? E aquilo ali às vezes dá um start na pessoa, nossa, eu não sabia que eu sabia dessas coisas. Sabe, as perguntas destravam a mente, o coração. As perguntas reconstroem pessoas quebradas. O que tu queres que eu te faça?
As pessoas, por meio de uma pergunta, a pessoa pode ter o seu passado mudado. Até quando você vai viver assim, cara? Até quando você vai viver com esse pensamento na tua... Até quando você vai olhar para si e vai ter vai ter uma resposta de coitadinho para você? Até quando você vai vivenciar essas situações? A pergunta, ela dá uma capacidade de ação. O cara começa a se movimentar. Esses dias, eu estava ouvindo algo escrito sobre um pastor lá da Bethel Church, uma igreja dos Estados Unidos. E um jovem chegou para ele e disse assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele disse: o quê? Pois não, estou disponível. Ele falou: pastor, é porque minha namorada engravidou. Aí ele disse: qual é o problema? A gravidez, todo mundo falar mal, não é o problema. Qual é o problema? Não, pastor, é porque ela tem me pressionado muito a tomar decisões que eu não quero tomar. Você começou a entender a origem do seu problema. Às vezes as pessoas pegam algo, irmãos, e fantasiam. E a pergunta de Deus vem para nossas vidas para nos arrebentar e nos fazer entender os problemas pelos quais passamos. Caim, onde está o teu irmão? Ele ia falar o quê? Deus queria arrancar de dentro dele o pecado que ele havia cometido, mas ele usa de subterfúgio para escapar de Deus. Adão, onde estás que não responde? E ele se escondeu de Deus em vez de se apresentar e mostrar. Então as perguntas vindas de Deus para nós, elas querem realmente arrancar de nós aquilo que nós carregamos dentro da nossa alma. E vós, Jesus disse para os apóstolos: quem dizeis que eu sou? Jesus já sabia quem ele era, mas Jesus queria vê-los respondendo, não é? Por que tu irastes desta forma, Caim? Por que caiu o teu semblante desta forma? Cara, será que vale a pena você viver desse jeito? Será que você não poderia tomar uma outra atitude para que a tua vida ministerial, tua vida financeira, para que a tua vida sentimental possa mudar de rumo, de direção? Será que não está na hora de você parar de reclamar e começar a gritar por Jesus, romper com o looping da tua vida? Sabe, irmãos, e foi o que Bartimeu ouviu. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. A pergunta arrancou o que havia de mais profundo dentro da vida de Bartimeu, o filho de Timeu. Eu quero ter a visão. E, em último lugar, uma fé que operacionaliza milagre é aquela que arranca da nossa vida o que não se deve estar mais. Ele lançou a sua capa fora. Alguns estudiosos dizem que a capa era um ambiente onde eles dormiam. A capa era um ambiente onde eles viviam. Era um ambiente onde eles tinham as manias deles. As prioridades deles tinham que ver com a capa que eles se embrulhavam todos os dias. Para quê? Para se assentar, para pedir a esmola, para ficar à beira do caminho. Tinha que ver com isso. Então ele abriu mão, sabe de quê, irmãos? Não foi de um objeto apenas. Ele abriu mão de uma identidade. Identidade tem que ver com idem, com aquilo que você é, com o teu ego, com o teu coração. Então ele abriu mão da sua identidade, de algo que lhe trazia e lhe dava benefícios. Ele abriu mão das suas prioridades. Ele abriu mão do seu trabalho. Ele abriu mão do seu sustento naquele momento. Ele abriu mão da sua proteção. A capa trazia proteção. Ele abriu mão da sua dependência. Sabe, a pergunta para você hoje é: e qual é a sua capa hoje, meu amigo, que você precisa jogar fora? Será que não é uma cegueira espiritual? Será que não é a falta de sonhos? Será que não é a falsa identidade que você tem vivido até hoje? Será que não é uma vida que não abre mão, não é, dos seus conceitos, dos seus pré-conceitos, da sua vidinha que você carrega aqui dentro? Qual é a sua capa hoje? Jesus pergunta para você, para que em profundidade e em verdade você fale a Ele com sinceridade e lhe dê a melhor resposta, para que Ele possa entrar e operacionalizar e operar o milagre que você precisa. Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje e dizendo assim: eu preciso, pastor, de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu necessito de ser tocado por um milagre.
Talvez você esteja com alguém doente aí, e você está dizendo, eu preciso de um milagre. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você preste atenção. Qual milagre você precisa? O que você precisa em que você precisa ser tocado? O que você precisa fazer? Talvez você precise gritar mesmo. Grita em oração. Unge a pessoa que está ao seu lado doente. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus e para isso você tem que jogar a capa fora. A capa da bebida, da droga, da prostituição, a capa da mentira, a capa da hipocrisia. Tem muitas pessoas que carregam a identidade que não são delas. Hoje, queridos, eu estou observando até líderes, pastores, desistindo das suas identidades, porque estão descobrindo que não foram chamados para aquilo. Um vírus está mostrando isso. Eu quero chamar a sua atenção essa noite, sabe para quê? Para que você largue essa capa. Viva a vida que Ele tem para você, curado e curada. Talvez você esteja aqui dizendo, eu necessito de ser tocado no Espírito. Eu necessito de ser tocado pela palavra de Deus. Eu necessito de ser abençoado. A minha casa precisa de ser abençoada. Então eu quero orar por você esta noite, querido. Eu quero declarar sobre a tua vida e a tua casa a fé. Talvez você precise gritar mesmo. Quem grita demonstra vontade, demonstra desejo de mudança. Talvez você precise responder algumas perguntas. O que queres que eu te faça? Diz Jesus. Onde você está vivendo, amigo? Aonde você está? Por que você está? Talvez você precise responder essas perguntas a Deus, que tudo sabe, mas quer de você uma resposta verdadeira e sincera.